Enoque não. Porque Enoque andou com Deus, parte 2. Ele pregou a parte 1, agora vai ser a parte 2. Então vamos estar orando por ele. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus, Pai, nós entregamos a Deus teu filho nas tuas mãos, a Deus. Usa ele, ó Deus, com poder e glória, como já tem usado aqui nessa casa, como já tem usado aqui nessa igreja, Deus, seja com ele, Senhor. Fale conosco, ó Deus, nessa manhã, Senhor. Glória. Através da vida do teu filho, Senhor. Nós conseguimos, ó Deus, chegar aqui nessa manhã, ó Deus, porque nós precisamos estar aqui, nós necessitamos de estar aqui. E juntamente com isso, ó Deus, nós precisamos ser tratados e palestrados por Ti. Nós não podemos sair daqui nessa manhã sem ouvir a Tua voz. Por isso, o Teu Filho tem poder e glória. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Tome seu assento. Obrigado, Deus. Som. Papai do céu, igreja. Amém. Louvores. Pode tomar assento. Louvores ao Deus dos céus por mais esta oportunidade. Estamos felizes e contentes. Como já foi falado, estamos na presença de Deus. Estamos na casa do nosso Pai. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 5. Versículo de número 18 ao 24. Gênesis capítulo 5, versículo de número 18 ao 24. Eu vou ler o texto na versão bíblica Ensinamentos da Torá. Todos acharam? Amém. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Vou repetir para fechar essa leitura bíblica. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Curva sua cabeça, feche seus olhos, oremos. Deus, muito obrigado por esse dia, por esse momento, como já foi falado aqui, que nós estamos tendo a oportunidade de estarmos em Tua casa. Senhor, fala comigo, fala conosco. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos receber de Ti a palavra que vai dar a direção, o rumo para as nossas vidas. Dependemos do Senhor e precisamos das coordenadas divinas para que a nossa vida nesses últimos dias da existência da Igreja de Cristo aqui na Terra, ela possa se desenvolver, tomar desenvoltura. Fica conosco,
Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o tema ou o título dessa mensagem é este: Porque Enoque andou com Deus. Hoje eu prego aqui parte 2 ou a segunda parte. A primeira parte dessa mensagem está no meu canal no YouTube, nas minhas redes sociais, a qual Deus tem colocado o propósito no meu coração de usar minhas redes para revelar Jesus. Pois o objetivo do cristão é revelar Jesus. Não importa a forma ou maneira, ou qual recurso que você vai usar para que essa revelação seja proclamada, propagada, revelada. O importante é que você revele Jesus. Eu tenho tentado estudar outros assuntos, até porque tem muitos outros assuntos também que têm chamado a minha atenção. Mas o Espírito Santo, por esses dias, tem falado ao meu coração, dentro dos últimos acontecimentos que nós temos visto acontecer nesse mundo: guerra, tragédias, escolha de um presidente ou de um novo presidente para a nação brasileira. E o Senhor tem falado comigo: por onde você for, por onde eu te levar, insista nesse assunto. E pelo que eu vi, é uma mensagem muito grande. Creio eu que ela vai até a parte 5. E hoje eu estou pregando aqui a parte 2. E já estou estudando a parte 3. Mas Deus tem falado muito comigo que a vida de Enoque, nela nós temos algumas ações, alguns exemplos que nós podemos pegar, colher e podemos colocar em prática em nossa vida. Nos dias de Enoque, a longevidade naquela época era algo normal. Era natural o ser humano durar até 900 anos. Então, as pessoas viviam um período muito longo de vida, que poderia chegar até 900 anos, ou poderia passar de 900 anos e um pouco mais. A primeira coisa que precisamos entender nessa mensagem, em forma de estudo, é essa questão. Guarde o título da mensagem: Por que Enoque andou com Deus? E a primeira coisa que o Espírito Santo chamou a minha atenção e chama a nossa atenção é para essa questão aqui. Quando nós falamos sobre por que Enoque andou com Deus, interessante que nós precisamos entender, e a primeira coisa que nós vamos ressaltar aqui com a ajuda do Espírito Santo é essa questão: o que é andar com Deus? Ou o que significa andar com Deus? Eu já falei sobre isso uma vez aqui, e hoje eu volto aqui e vou falar de novo sobre isso. Será que você entende e sabe o que é andar com Deus? Ou o que é andar com Deus? O que significa andar com Deus? E primeiro, para nós sabermos o que é andar com Deus, precisamos entender, e o Espírito Santo, ele vai chamar nossa atenção para uma outra pergunta: o que não é andar com Deus?
Porque no nosso meio tem muita gente equivocada. Uma coisa é você falar que anda com Deus. Uma coisa é menos afirmar eu ando com Deus. Outra coisa é o que não é andar com Deus. Será que no momento que eu estou falando que ando com Deus, será que Deus está andando comigo? Então precisamos entender o que não é andar com Deus. Pois eu posso vir ao culto e não andar com Deus. Eu posso cantar, louvar aqui na igreja e não andar com Deus. Eu posso participar de uma consagração como essa e não andar com Deus. Eu posso participar de uma escola bíblica dominical e não andar com Deus. Eu posso muito bem pregar e ensinar a palavra como estou fazendo agora e não andar com Deus e ser considerado hipócrita aos olhos de Deus. Ensinando e pregando aquilo que eu não estou vivendo no meu dia a dia. E devemos tomar, irmão, cuidado com isso. Com essa coisa de eu canto, eu prego, eu faço, eu toco. Por que devemos tomar cuidado? Porque podemos cair no tal do ativismo pelo que faço para mostrar e provar aos outros que sou bom servo. Pois não adianta nada ser bom, ser considerado bom servo aqui dentro das quatro paredes do templo, da igreja, e lá fora eu ajo e vivo uma vida diferente de tudo aquilo que é ensinado aqui, e isso não é andar com Deus. Então, irmão, já conseguimos entender que andar com Deus não é quando eu estou aqui dentro da igreja. Quando o microfone está na minha mão, eu estou aqui em cima do altar. Andar com Deus não é estar em cima do altar. Isso não se resume a andar com Deus. Andar com Deus não é tocar. Andar com Deus não é cantar. Andar com Deus não é ocupar um cargo dentro da igreja. Andar com Deus não é apenas ir na igreja ou estar na igreja e depois de fazer isso eu ter uma vida corrupta lá fora diante dos olhos de Deus. Precisamos pensar e repensarmos sobre isso. Volto a dizer, muitas das vezes, eu, você, nós estamos equivocados. E o Espírito Santo não quer que você venha ficar funcionando e tendo uma vida cristã no equívoco. Porque vida cristã é uma vida de prática, onde é praticado o que é ensinado por Cristo na sua palavra. Aleluia. Vai, deve, churinado. Enoque foi conhecido como o sétimo depois de Adão. Primeiro veio Adão, depois veio Sete, depois veio Enos, depois veio Cainã. Primeiro Adão, segundo Sete, terceiro Enos, quarto Cainã, quinto Maalalel, sexto Jared, sétimo Enoque. E isso está registrado no livro de Gênesis capítulo 5, versículo 4 ao 18, no assunto linhagem de Adão ou genealogia de Adão. Mas aí surge uma pergunta: por que ele, Enoque, foi o sétimo? Aí você vai entender por que ele andou com Deus. Porque a Bíblia nos ensina na epístola de Judas, capítulo 1, versículos 14 e 15 assim. E olha que interessante. Ora, foi quanto a esses que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou: eis que vem o Senhor com milhares de seus santos, a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram,
e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Contra ele quem? Contra o Senhor. Então, meus amados irmãos, podemos entender que em meio a uma geração perversa, maldosa e ruim nos dias de Enoque, Enoque se posiciona, Enoque se coloca e se apresenta como um profeta. Glória a Deus. Em meio a uma geração, em meio a uma sociedade, em meio à humanidade nos seus dias, nos dias de Enoque, na época de Enoque, que estava funcionando de maneira que não agradava a Deus, que estava vivendo de uma forma que não glorificava a Deus. Volto a dizer, a sociedade nos dias de Enoque, a humanidade nos dias de Enoque, a geração de Enoque, ela era má, perversa e ruim. De madrugada eu estava lendo Gênesis capítulo 1 até o capítulo 5, onde eu vou me deparar com um texto bíblico onde está embasada essa mensagem. E interessante que você vê uma crescente, mas você não vê uma crescente de uma situação para o lado bom da coisa, você vê uma crescente de uma situação para o lado ruim da coisa. Como assim? Você nota que desde os dias de Adão até chegar a Enoque, a humanidade era perversa, era má, era ruim, pecaminosa, a violência estava num nível altíssimo. Isso desde os dias de Adão. Chegando a Caim e Abel, aí tem o primeiro homicídio. Aí na descendência de Caim surge um homem chamado Lameque. E através de Lameque o homem passa a conhecer o que é a poligamia. E o que é isso? Relacionamento com várias mulheres, além de uma mulher. Lameque toma Ada e Zilá para ser suas duas esposas. E Lameque, descendente direto de Caim, comete mais um assassinato, relembrando a ação que foi feita por Caim. E ele glorifica a si próprio por aquilo que ele fez. Então você vê uma crescente para o mal. Aí chega nos dias de Enoque, Enoque se coloca como um profeta. Ele anuncia, através do seu testemunho, através do seu comportamento, através da sua conduta, o que? Eis que o Senhor virá com milhares dos seus anjos. E Judas registrou isso. Então eu vejo que a atitude de Enoque é a atitude que a igreja de hoje, no século 21, conhecida por mim e por você, que fazemos parte dela, devemos ter. Glória a Deus. Enoque teve a responsabilidade e o compromisso de chamar a atenção e alertar a sua geração. A vida de Enoque teve um propósito e uma finalidade diante de Deus. Ele ocupa o seu tempo em falar sobre a vinda do Senhor. Na boca de Enoque havia uma palavra, na boca de Enoque havia uma mensagem, na boca de Enoque, aleluia, havia um sermão. Qual era o sermão? A vinda do Senhor. Ele virá, ele voltará, eu não sei quando, mas ele virá, e ele virá com milhares de seus anjos. É essa mensagem que tem que estar ocupando a minha boca, a sua boca, em nossos lábios. Além de ter uma vida diante de Deus com um propósito e uma finalidade, você precisa ter em seus lábios a mensagem sobre a volta do Senhor. Ele se preocupou em alertar, irmão, em falar. Hoje a igreja não está preocupada mais em alertar e falar sobre a volta do Senhor. Você tira por esses meses que passou. O que a igreja mais falou é Bolsonaro, é Lula, é Bolsonaro, é não sei quem, é não sei que lá, vai tirar benefício, vai deixar benefício, e nada de nós falarmos sobre a vinda do Senhor. Deus te levantou, Deus me levantou, Deus me colocou aqui nessa terra para nós falarmos, proclamarmos sobre a vinda do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. É a vinda do Senhor, irmão.
Não tem outro assunto, não tem outro argumento. Nada pode ocupar a minha vida a não ser a vida do Senhor. Nada pode ocupar a minha boca, os meus lábios, a não ser a palavra sobre a vida do Senhor. Nada pode ocupar as minhas redes sociais, a não ser que eu use ela para glorificar e falar sobre a vida do Senhor, a importância da volta do Senhor Jesus. Obrigado a Deus. A geração dos dias ou da época de Enoque não era diferente dos nossos dias, irmão. Era uma geração má, perversa e ruim. E vivemos hoje. A igreja vive em meio a uma geração perversa, malvada, maldosa e ruim. E assim como Enoque falou em sua época sobre a vida do Senhor, nós como igreja de Cristo precisamos falar sobre a volta de Jesus e o arrebatamento do seu povo escolhido. Sabe por que você está sentado aí? Sabe por que eu estou aqui? Não é pregando não. Eu estou falando no sentido de Deus nos trouxe hoje para este lugar, porque Ele está chamando a minha e a sua atenção. E o Espírito está falando o seguinte: eu te chamei, eu te dei um chamado, e a tua missão é falar sobre a volta do Senhor. Glória a Deus. Não é cantar bonito não. Não é pregar bonito não. Não é virar a casa não. É falar sobre a volta do Senhor. Precisamos falar sobre a volta de Jesus e o arrebatamento do seu povo escolhido. Porque só verá Jesus e será arrebatado aquele ser humano que se arrependeu dos seus pecados. Glória a Deus. Às vezes eu olho para a igreja de Cristo e eu vejo que ela está perdendo tempo. Tempo. Perdemos tempo no culto. Estamos perdendo tempo no culto. O culto se desenrolando, se desenvolvendo, tomando desenvoltura, tomando uma proporção, e nós estamos tratando de coisas corriqueiras, coisas passageiras, coisas que não poderiam estar ocupando o espaço de Cristo nesse culto. O espaço é dele, o lugar é dele, a glória é dele, o culto é para ele. Estamos perdendo tempo precioso, um tempo que nós poderíamos estar saindo de dentro das quatro paredes do lá fora e gritando aos quatro cantos do Jacarezinho: Jesus Cristo vai voltar, se arrependa dos seus pecados, pois só verá a volta do Filho do Homem aquele que se arrependeu dos seus pecados. Glória a Deus. E é essa mensagem que tem que estar e ser pregada em cima dos púlpitos das igrejas. E não esses tipos de mensagem, eu já estou cansado disso, eu estou enojado de ver gente subir em cima de púlpito para ficar massageando, mensagens que massageiam o eu do indivíduo, prometendo que ele terá uma vida boa aqui nesse mundo. Estou cansado. Quando o telefone toca, mano, vem pregar. Vai pregar o quê? Na campanha. Que campanha? Conquistando o impossível. Não, chama outro, eu não quero não. Que isso, irmão? Não pode pregar? Não prego mais esses negócios. Isso me irrita. Quer conquistar o impossível? Obedeça a palavra. Viva uma vida na palavra. Pregue sobre a volta de Jesus. E o restante da sua vida Ele vai cuidar. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Precisamos entender, irmão. Você precisa entender. Sai fora desse negócio de mensagem que fica massageando o teu ego. Esse negócio que você vai ter, você vai conquistar os 7 passos, o gigante vai cair. Sai disso. Você precisa entender que a vida é dura. A vida não é só feita de bons momentos, não, ou de momentos bons. A vida ela é feita de momentos ruins. Vai ter momento ruim, sim.
Vai ter momento difícil, sim. Passaremos por situações aflitivas e penosas. E por que passaremos por momentos difíceis e ruins? Para Deus poder forjar, trabalhar e modelar o nosso caráter. E isso em meio ao fogo da provação, meu irmão, minha irmã. Mas você precisa ficar tranquilo que o mesmo Deus que vai provar, vai trabalhar, vai forjar o teu caráter em meio ao fogo da provação. É o mesmo Deus que, quando isso acontecer, o fogo da provação vier, Ele vai trazer para a tua vida a suavidade da graça. Deus vai trazer a paz, Deus vai te dar ânimo para a tua alma. Porque foi Jesus que disse no Santo Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 16, versículo 33: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflição, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus, Ele é o meu, Ele é o teu, Ele é o nosso exemplo maior. Foi Ele que disse: eu vos dei o exemplo, para que assim como eu vos fiz, façais vós também. Uma pergunta surge nessa mensagem. Será que eu e você temos profetizado, temos sido profeta, como Enoque foi, e temos profetizado a vida do Senhor? Porque há uma confusão hoje em dia nessa questão de ser profeta. Tem gente que acha que ser profeta é o tal do eis que te digo, minha serva, vai acontecer, fica tu em mim. Está equivocado, está enganado. O profeta vai além disso. Porque é só estudar a Bíblia, está na Bíblia. O sacerdote representava a condição humana diante de Deus. E isso dentro do tabernáculo. Ele oferecia a oferta de expiação pelo pecado do povo. E o profeta? O profeta, ele representava a palavra de Deus, ou o próprio Deus falando. Como? A palavra de Deus estava na boca dele e tinha que ser falada para a nação. Os profetas da minha geração hoje só profetizam o que agrada, o que gosta, o que faz você chorar, se emocionar, o que faz o tal do sentimentalismo aparecer. Não, profeta de Deus não escolhe mensagem. Profeta de Deus, Deus dá a mensagem para ele, seja mel, seja fel, ele vai falar. Não é Deus que obedece a ele, é ele que obedece a Deus. Então nós temos que entender isso, irmão. Será que você tem profetizado? Eu e você, nós temos profetizado a vida do Senhor? Porque, irmão, vamos ser sinceros, ser profeta aqui dentro é fácil demais, é a coisa mais fácil do mundo. Será que no trabalho, na faculdade, no bairro onde você mora, na sua casa, no meio da sua parentela, no meio da sua vizinhança, no convívio marido e mulher, lá, irmão, na tua casa, na tua intimidade, você senta esposa com esposo e conversa sobre a volta de Jesus? O esposo está conversando com a esposa, eu sento com a minha esposa e falo: filha, vamos ficar atentos, porque Jesus vai voltar. Qualquer vacilo a gente perde a nossa salvação. Isso é mensagem para hoje, isso é mensagem para agora, isso é mensagem que Deus tem urgência que ela seja falada. Eu e você, nós temos sido boca de Deus, profetas. Temos falado sobre a volta de Jesus, a importância que tem o arrebatamento da igreja. A volta de Jesus e o arrebatamento da igreja são assuntos importantes, são assuntos atuais em nossos dias. Você tem tirado tempo para falar, como diz o texto, para tocar trombeta? Alguém vem para você: ó, eu estou assim, está ruim,
Não, tenha fé em Deus. Vai melhorar, crê no Senhor Jesus. Mas vou te falar um negócio, é o quê? É a brecha, não é tu entra. Jesus vai voltar. Como é que está a tua vida espiritual? Como é que está a tua comunhão? Como é que está a tua intimidade? Você tem intimidade com Deus? É a brecha, para você entrar, para você falar de Jesus. Precisamos falar de Jesus. Não temos tempo para outra coisa a não ser falar de Jesus. Eu já dei ordem para minha esposa. Quem bater aqui na porta, ou quem mandar um zap para você, para falar que vai vir aqui em casa, tem que vir para falar de Jesus. Ou alguma coisa relacionada a Ele. Aconteceu uma vez, uma irmã, estou indo aí, para quê? Eu estava do lado, estou indo aí, para quê? Para a gente falar sobre a igreja. Eu falei, manda voltar. Pode mandar voltar, se não mandar voltar, eu vou mandar voltar. Que isso? Pode mandar voltar. Eu não quero saber qual é o problema da igreja. Eu quero saber que Jesus vai voltar. E a igreja com problema, ou tendo problema, ou não tendo problema, com problema ou sem problema, Jesus vai voltar. E eu não tenho tempo para isso. Eu não quero saber. Caiu, separou, divorciou, voltou voltou a comer bloco. Eu não quero saber. Eu quero saber da volta de Jesus. E quem está caído, irmãos, nós vamos estender a mão para ajudar a levantar. Se quiser, ajuda. Porque tem isso também. Se não quiser, fica da maneira como está. Ninguém é obrigado a nada. Precisamos falar sobre a volta de Jesus. O texto aqui, irmãos, nos ensina, no versículo 22, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. E o interessante nesse fato aqui é que teve um momento em que ele, Enoque, passou a andar com Deus. Teve um início. Por isso, irmão, eu gosto muito de afirmar isso. Nunca é tarde para decidir andar com Deus. Enoque tinha 65 anos. Ele gerou um filho chamado Matusalém. Matusalém, se você não sabe, foi um homem que viveu por mais tempo na Bíblia, ou no período bíblico, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Ele viveu 969 anos. Gênesis capítulo 5, versículo 27 vai falar sobre isso. E foi um momento depois que Enoque gera Matusalém, ou gerou um filho, que Enoque decidiu, que Enoque passou a andar com Deus. E isso teve um princípio, isso teve um começo, em que Enoque passa a andar com Deus. Agora entenda isso aqui. Andar com Deus é um andar unilateral e bilateral. Como assim? Andar com Deus unilateral é quando eu decido e desejo andar com Deus. E andar com Deus bilateral é quando, ao mesmo tempo que eu decidi e desejei andar com Deus, logo Deus vai decidir e desejar e querer andar comigo. Então, eu não andarei por essa terra sozinho. Terei no meu andar aqui na terra a presença de Deus do meu lado. Por isso que eu disse, precisamos entender o que é andar com Deus, ou o que significa andar com Deus. E precisamos entender mais ainda, que uma coisa é você falar, eu ando com Deus. Outra coisa é, Deus está andando comigo? E será que eu estou andando com Deus? O nome de Enoque é mencionado no livro de Lucas, no capítulo 3, versículo 37, quando ali fala sobre a genealogia de Jesus. Enoque é citado. Ele, Enoque, é falado no livro da Epístola de Judas, no capítulo 1, versículo 14. Esse Judas aqui, que escreveu essa epístola, é irmão de Tiago, logo irmão de Jesus. Pois no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 6, versículo 3, menciona esse fato.
Enoque também é mencionado no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 5. Ele está lá na galeria dos heróis da fé. Enoque foi pai de Matusalém. Enoque viveu 365 anos. E eu posso aqui trazer uma analogia, uma comparação de que 365 anos Enoque viveu andando com Deus. E no ano nós temos 365 dias. Então 365 dias é o que nós temos que andar com Deus. Devemos andar com Deus todos os dias da nossa vida. E quando nós decidimos isso, aí o Enos não tem um dia que eu vou tirar férias de Deus. Não tem um dia que eu vou dizer: Deus, me dá licença, que agora eu vou aprontar, vou fazer, vou acontecer, eu vou me desviar, eu não quero mais te servir, Deus. Então, Deus, eu quero um dia de folga do Senhor. A verdade, irmãos, é que nós não podemos viver um dia sequer sem Deus. Se dissermos: olha, Deus, eu não quero a tua presença, eu não quero viver contigo e sem tudo que o Senhor me dá, então Deus vai tirar o ar, Deus vai tirar o oxigênio e aí nós morremos. Nós precisamos de Deus e necessitamos de Deus, aleluia, para fazermos tudo nessa vida, pois não há vida sem Deus, não há vida sem ter a presença de Deus, aleluia, fazendo parte do meu viver e do teu viver. Aleluia. O homem longe de Deus, ele não vive, e a sua morte espiritual e humanamente falando, ela é certa. Glória a Deus, aleluia. Gênesis capítulo 5, e aqui eu fecho, está falando da genealogia de Adão. Quando você lê o capítulo 5 de Gênesis, versículos do 3 ao 24, você vai encontrar a seguinte expressão: e morreu Adão, e morreu Sete, e morreu Enos, e morreu Cainã, e morreu Maalalel, e morreu Jared. E no meio desse morreu 6 vezes. Você vai encontrar uma expressão que diz que não morreu. E quem não morreu? Enoque. Porque Enoque, aleluia, ele não morre, porque ele decidiu andar com Deus. E quando ele decide andar com Deus, Deus toma ele para si. Deus tomou Enoque, Deus pegou Enoque, Deus arrebatou Enoque, tomando ele para si. Glória a Deus, aleluia. Existe um assunto que eu estudei por muito tempo no período do ensino fundamental, na época da escola, e esse assunto se chama ciclo biológico. E esse assunto está ligado à matéria da ciência da biologia. No ciclo biológico, aprendemos que todo ser humano que vem a este mundo ele tem que cumprir 5 etapas. E quais são essas 5 etapas? São elas: o homem nasce, cresce, vive, reproduz e morre. Mas quando eu vejo, aleluia, aqui na Bíblia, a vida de Enoque, e nessa mensagem, a Bíblia me ensina que todos que vieram antes de Enoque nasceram, cresceram, viveram, reproduziram e morreram. Mas com a vida de Enoque foi diferente, pois ele nasceu, cresceu, viveu e não morreu. Pois teve um momento em que Enoque tomou a decisão em seu coração de andar com Deus. Quando Enoque fez isso, a sua vida jamais foi a mesma. Ou seja, todo aquele homem, toda aquela mulher que decide andar com Deus e ter a companhia de Deus ao seu lado, a sua vida jamais será a mesma. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia menciona 2 arrebatamentos no Antigo Testamento. O primeiro é de Enoque e o segundo do profeta Elias. Conforme segundo livro dos Reis de Israel,
capítulo de número 2, versículo 11. Esses dois arrebatamentos, eles prefiguram, apontam e mostram e revelam para nós exatamente o que vai acontecer com a igreja de Cristo. Porque a igreja está esperando e aguardando o arrebatamento do povo escolhido. Mas Deus manda eu te dizer que não são todas as igrejas que serão arrebatadas. E você precisa estar atento a isso. Bom seria que fosse todas, pois de uma igreja Deus vai tirar outra igreja. E vocês conhecem, e são bons de Bíblia que eu sei. Segundo o evangelho que escreveu Mateus, no capítulo de número 25, do versículo 1 ao 13, nos deixa inteirado que eram 10 virgens. 5 virgens eram sábias e 5 eram imprudentes. E todas essas 10 virgens estavam aguardando o noivo. As 5 virgens imprudentes, ao pegarem as suas candeias ou lamparinas, não levaram azeite consigo na reserva. Mas as 5 virgens prudentes e sábias levaram azeite ou óleo em vasilhas junto com as suas candeias. Resumo, e aqui eu fecho essa mensagem. As 5 virgens prudentes hoje representam crentes ou a igreja que tem uma vida de intimidade e azeite na reserva, ou seja, a unção de Deus e o seu Espírito Santo em sua vida. E as 5 virgens loucas, imprudentes, representam nos dias de hoje crentes ou a igreja que deixa tudo para a última hora. Essas 5 virgens imprudentes ou loucas representam crentes que só querem o cargo e a função, que querem ficar bem na foto, mas não se preocupam nesse tempo em ter uma vida de comunhão e intimidade e ter o Espírito Santo em suas vidas, e vivem sem azeite, sem unção. E essa é uma situação típica de muitas igrejas no dia de hoje. Ministério de louvor aqui, por gentileza. Para louvar o Senhor. Eu te convido a ficarmos de pé. As 5 virgens loucas aponta para a igreja imprudente, crente que deixa tudo, igreja que deixa tudo para a última hora. Crente que só quer cargo, função, quer ficar bem na foto, na selfie, mas não se preocupa nesse tempo em ter uma vida de comunhão e intimidade e ter o Espírito Santo em sua vida. Diz que anda com Deus, mas vive uma vida sem azeite. E azeite representa a unção. E essa vida sem unção, sem azeite, é uma situação típica de muitas igrejas hoje em dia. Vivemos numa época onde nós temos igrejas cheias de pessoas vazias da presença de Deus. Pode louvar o Senhor. Jesus vai voltar. Feche os olhos. Coloque uma das suas mãos sobre o seu coração. Pode louvar o Senhor. Parece que é só mais uma consagração. Parece que é só mais uma consagração. Parece que é mais um culto. Mas Deus te trouxe aqui. O Espírito Santo te conduziu a este lugar.
Porque Ele está aqui. E o Espírito Santo tinha uma mensagem para te entregar. E a mensagem é essa. Por que não andou com Deus? Será que você está andando com Deus? Ou melhor, o Espírito nos pergunta: por onde você tem andado? Que caminho é esse que você está caminhando nele, andando nele? Deus mandou você entrar nesse caminho. Deus mandou você caminhar por essa estrada. Deus mandou você andar dessa forma. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te dizer isso. É muito importante que nesses últimos dias você ande na minha presença. Você seja guiado por mim. Por quê? Porque Jesus vai voltar. E se Jesus pega o Enos Luciano, o fé fora do caminho, a coisa vai ficar difícil. Não vai dar tempo para se direitar, para se consertar. Essa é a hora. A volta de Jesus será o acontecimento dos acontecimentos, o fenômeno dos fenômenos. É o encontro da noiva com o noivo. E o Espírito Santo de Deus está dizendo: o noivo está aqui. Ele te trouxe aqui porque Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua vida. Ele sabe como é que você entrou por essas portas. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu coração. Deus, Ele te vê por dentro. O noivo vai voltar. O noivo vai voltar. E é necessário que o coração da noiva esteja limpo para receber o noivo. É necessário que as vestes estejam limpas para receber o noivo. Como é que está a sua veste nessa de manhã, nesse dia? Como é que está a sua veste? São limpas, estão sujas, estão manchadas. Deus mandou te dizer que você chegou no lugar certo. Você está no local exato. Você está a um passo de ver o agir de Deus na sua vida hoje. Porque se as suas vestes estão sujas, a água descendo do alto do trono da graça e está te limpando agora. Seja limpo pela palavra. Seja limpo pela palavra. A palavra é água que limpa. A palavra é água que lava. A palavra é água que purifica. Recebe esta água. Seja cheio dessa água. Beba dessa água. Lave as suas vestes. Não deixa para lavar no último momento, no último instante. Não espere o dia mal chegar para você buscar a Deus. Busca a Deus antes que o dia mal chegue. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu decidi. Eu quero lavar as minhas vestes. Eu quero subir. Eu não quero ficar, porque muita coisa vai ser para quem ficar, Senhor. Senhor, eu quero me encontrar contigo. Senhor, eu não quero perder a minha salvação. Não é mais tempo, não é mais hora. É hora de ser cheio. É hora de ter a presença do Espírito Santo. É hora de ser usado por Deus nos quatro cantos dessa terra. É hora, Senhor, de ser avivado.
de ser tocado, de sentir a tua presença. Em nome de Jesus, levanta a sua mão. Recebe a presença de Deus. Sinta a presença de Deus. Seja renovado, transformado. Logo mais à noite, vamos nos assentar à mesa com Ele. Começa a chamar Ele. Começa a chamar Ele. Fala para Ele, eu não vou esperar não chegar para eu sentar na mesa. Eu vou sentar na mesa e agora. Eu quero ter aliança contigo. Eu sou tua noiva. Eu sou tua noiva. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos com Ele, eu vou orar. As minhas vestes estou só te esperando, vem, vamos dançar, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui, em tudo os olhos eu não imaginava que era linda, que era linda.
Eu não preciso ser conhecido. A minha glória é fazer com que e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como será que se torna esconde o rosto pra que vê. Só teus olhos veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me traz, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me traz, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me traz, tua presença é o meu prazer. Aleluia, glória a Deus. Irmão, o noivo está na casa. Aleluia. O tempo que os irmãos estavam louvando aqui, o Senhor estava falando que a noiva venha lavar suas vestes. Aleluia.